Pessoal, agora nós vamos chegar para a parte de duração dos contratos. Eu gosto de falar mais ou menos o seguinte, sempre que eu chego nesse bloco, para quem já acompanhou as minhas aulas, eu gosto de me referir a esse capítulo mais ou menos como trabalho de escola. Sabe trabalho de escola? Quando você reúne uma galera, e aí um aluno faz uma parte, outro aluno faz outra parte, outro faz outra parte. Vamos supor que tem umas 10 partes para fazer do trabalho. Aí tem uma parte que fica para aquele cara que é meio malandrão, não tá muito afim das coisas, tá? Que me perdoe quem escreveu essa parte da lei de licitações, que muito provavelmente é uma pessoa muito qualificada, mas aqui é a minha opinião quanto ao conteúdo dessa parte. Parece que essa parte aqui foi aquela parte que foi feita na última hora, na correria, porque é a única parte da lei de licitações que ela ficou um pouquinho mais bagunçada, ela não ficou tão boa assim quanto as outras partes. Primeiro porque faltou um artigo que traga, por exemplo, uma regra geral. Tipo, ó, o prazo de duração dos contratos é X. E aí o restante seriam esses outros prazos. Isso faltou na lei de licitações. A forma como esse artigo, como os artigos da duração do contrato são escritos, é uma forma muito ruim, pouco didática e muito mal esquematizada. Ainda assim, eu vou facilitar bastante a vida de vocês para você acertar todas as questões de concurso público, tá? Vamos começar aqui com a leitura do artigo 105. E o artigo 105 ele fala para a gente assim, ó, a duração dos contratos regidos por esta lei será prevista em edital, tá? Primeira coisa. Será prevista em edital. Então, quem define a duração do contrato vai ser o edital de licitação. E deverão ser observados no momento da contratação, e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Vamos explicar isso aqui para vocês primeiro, então, a regra inicial sobre a duração de contratos. O que a lei de licitações coloca para a gente quando ela vai falar de duração dos contratos? Ela coloca o seguinte, olha, a duração do contrato será previamente definida no nosso edital da licitação pública. Então a gente vai lá no edital, o edital amarra como que vai funcionar a duração do contrato. Primeiro ponto. Avançando mais um pouquinho. A lei de licitações, ela exige para você assinar o contrato a disponibilidade de créditos orçamentários. Professor, o que é essa história de créditos orçamentários? Eu não sei se você já estudou a administração financeira e orçamentária, mas a lei orçamentária, nossa lei orçamentária, ela tem os créditos. Crédito é autorização para você realizar a despesa pública. É igual quando você pergunta assim, ô fulano, você tem crédito? Crédito é se você tem dinheiro, né? Se você tem disponibilidade, se você tem limite do cartão. A administração pública ela também tem que ter crédito. Esse crédito é a autorização na lei orçamentária anual. Como todo contrato gera uma despesa, eu contrato alguém para executar alguma coisa, e se alguém executa isso, isso gera uma despesa pública. Para eu assinar contrato, eu tenho que ter autorização na lei orçamentária, ou seja, eu tenho que ter crédito orçamentário. Então vamos lá tratar disso aqui. Quando que a lei de licitações exige o crédito? Ela exige o crédito orçamentário em dois momentos. Para a realização da contratação, então quando eu vou firmar o contrato, eu tenho que verificar o seguinte, tem crédito orçamentário para você firmar essa contratação? Esse é o primeiro momento que você analisa. O segundo ponto é o seguinte, o crédito orçamentário, ele serve para um ano. Cada lei orçamentária tem uma duração de um ano. Se o contrato durar mais de um ano, eu preciso ter crédito em cada ano, porque o crédito é o orçamento para aquele exercício financeiro. Então, eu preciso ter crédito orçamentário em cada exercício. Cada exercício financeiro eu vou ter que ter o meu crédito orçamentário. Beleza? Outro ponto. Quando você tiver uma despesa que ultrapassa mais de um ano, por exemplo, uma grande obra pública que vai perdurar aí durante uns 5 anos a execução. Nesse caso, você tem que ter previsão no PPA. O que é o PPA? É o Plano Plurianual. É uma lei também, é uma lei que trata do planejamento da administração pública para o médio e longo prazo, porque o PPA ele tem uma duração equivalente a 4 anos. Né? Então, por isso que é o planejamento de médio e longo prazo da administração pública. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos aqui é o seguinte. A duração do contrato
é previsto no edital, tem que ter crédito orçamentário para assinar o contrato em cada exercício financeiro, e se o contrato for passar de um ano, ele tem que ter autorização no plano plurianual, que o plano plurianual é uma lei que tem uma previsão de 4 anos de duração, e, portanto, ela trata desse planejamento de médio e longo prazo da administração pública. Outra regrinha que vocês têm que saber é uma regrinha de que os prazos da lei de licitações, eles são prazos, nós vamos lá para o artigo 112, tá? São prazos que nós chamamos de prazos residuais. Como assim prazos residuais? A lei de licitações fala para a gente o seguinte: os prazos contratuais previstos nesta lei não excluem nem revogam os prazos contratuais previstos em lei especial. Isso significa que os prazos da nova lei de licitações, eles têm uma natureza residual. Ou seja, primeiro eu vou verificar, tem alguma outra lei que tenha um prazo específico para essa contratação? Se houver, eu aplico o prazo dessa outra lei. E só depois eu vou na 14133. Vou pegar um exemplo para vocês bem rápido. A lei das PPPs, lei das parcerias público-privadas, tem os prazos de duração dos contratos de PPP. Se você for tratar de um contrato de PPP, você vai olhar para qual prazo? Para o prazo da 14133 ou para a lei das PPPs? Óbvio que é para a lei das PPPs, porque os prazos da 14133 são residuais. Primeiro você aplica o prazo previsto em leis especiais, se for o caso. Então, nos termos da lei de licitações, é isso que você tem que saber, é o seguinte: os prazos previstos na lei de licitações não excluem os prazos previstos em leis especiais. Portanto, eu posso dizer que no que se refere aos prazos, a lei de licitações tem uma aplicação subsidiária. Primeiro vai verificar se já não tem esse prazo amarrado em alguma outra norma. Depois é que nós vamos aplicar de fato a nova lei de licitações e contratações públicas, tá bom? Feito isso aqui, agora nós vamos começar a falar de cada um dos prazos. E eu vou começar trazendo para vocês agora as regras dos artigos 106 e 107 da Lei de Licitações, tá? O artigo 106 fala para a gente o seguinte: a administração pública poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos. Esses aqui são aqueles contratos com execução continuada. Por exemplo, um serviço de... Imagina um serviço de vigilância. Vigilância tem o pessoal lá que faz a segurança das instalações. Esse é um contrato de um serviço de execução contínua. Nesse tipo de contrato, serviço de execução contínua, o que interessa é o prazo para definir a vigência do contrato, porque a necessidade da administração pública se renova sucessivamente. Eu preciso de vigilância hoje, eu preciso de vigilância amanhã, eu preciso de vigilância depois amanhã, e assim sucessivamente. Então eu preciso ter um prazo máximo, porque senão esse contrato vai durar eternamente. Então a lei de licitações coloca um prazo de até 5 anos. Esse prazo está no artigo 106 da lei de licitações. Ele continua no artigo 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente. Respeitar a vigência máxima decenal. Professor, agora eu já não entendi nada. Primeiro porque eu não sei nem o que é decenal. Segundo, que como é que aqui ele está falando de 5 e aqui ele está falando de 10? Deu um tilt aqui na minha cabeça. Então vamos lá. Primeiro você já entendeu, né, que o decenal vem de 10 anos. Por isso que eu falei, o cara que escreveu isso aqui, ele não pensou na didática. Ele pensou numa forma de tornar isso aqui mais fácil, mais palatável. Segundo, que esse prazo de 5 anos é o prazo de celebração, ou seja, aquele prazo inicial. Eu posso já celebrar já de cara esse contrato pensando num prazo de duração de até 5 anos. E depois eu posso fazer sucessivas prorrogações, chega no prazo total máximo de até 10 anos. Então vamos colocar aqui o nosso primeiro caso, tá? O primeiro bloco de assuntos que nós estamos tratando é o prazo dos contratos relativos aos serviços e fornecimentos, ou seja, eu estou falando daqueles contratos de duração continuada. Serviços e fornecimentos contínuos.
Esse tipo de contrato tem um prazo do artigo 106. O artigo 106 está tratando do nosso prazo de celebração, ou seja, o prazo inicial. Eu já posso iniciar esse contrato, ter um prazo de celebração de até 5 anos. Até 5 anos. Esse é o nosso prazo inicial. Além disso, a lei de licitações traz para a gente o prazo sobre a prorrogação. E quando ela trata da prorrogação, ela vai trazer para a gente o seguinte: esse prazo de prorrogação, ele pode ser um prazo de até 10 anos. 10 anos já é o máximo, tá? Não é 5 mais 10. É o máximo 10 anos. Esses são os contratos de serviços e fornecimentos contínuos. E aí ele coloca assim, ó, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitir a negociação com o contratado ou a extinção sem ônus para qualquer das partes. Isso quer dizer o quê? Se o edital de licitação trouxer, guarde essa frase. Se o edital de licitação trouxer a possibilidade de prorrogação, isso é uma possibilidade. A lei de licitação prevê que para que haja prorrogação tem que ter previsão no edital. Mas a autoridade competente tem que atestar que as condições e os preços são vantajosos. Pode negociar condições melhores ou extinguir o contrato sem ônus para qualquer das partes. Isso quer dizer que não existe direito subjetivo à prorrogação. Mesmo que o edital preveja a prorrogação, a administração tem a faculdade de prorrogar ou não esse contrato, conforme o interesse público, conforme a conveniência e a oportunidade. Se a administração não quiser prorrogar, quiser fazer uma nova licitação, ela pode fazer. Se ela quiser prorrogar e isso atender ao interesse público, ela pode prorrogar. Essa aqui é a regra que nós temos aqui. Pessoal, outra coisa que eu quero colocar para vocês e que mostra mais uma vez como a lei de licitações foi mal escrita nessa parte, é uma regrinha que está tratando, eu não consegui trazer, não trouxe o artigo aqui para vocês, tá? Mas é o seguinte, tem um artigo da lei de licitações que ele fala para a gente que, no caso de contratos de aluguel de equipamentos de programas de informática, se aplicam as regras do artigo 106. Esse é, mais uma vez, a demonstração para a gente de que essa lei, essa parte da lei foi mal escrita. Porque assim, ó, eles estão falando que nos contratos de aluguel de equipamentos de informática e de programas de informática, seria um contrato que tem uma natureza contínua. Ele fala para aplicar a regra do artigo 106, mas eu pergunto, tá aí o 107. Esqueceram do 107 de mencionar aqui. Para a questão de concurso público, a gente vai seguir a literalidade da lei de licitação. O que a literalidade da lei de licitação prevê? Que quando se tratar de contratos relativos ao aluguel de equipamentos ou ainda programas de informática, nós aplicamos o artigo 106. E o artigo 106 trata do prazo de até 5 anos da lei de licitações. Ah, professor, mas eu não posso prorrogar por até 10? Na literalidade da lei, não. Porque na literalidade da lei, ele está só trazendo a vigência máxima decenal. Tá trazendo só o artigo 106, não está trazendo o artigo 107. Ficou uma falha aqui, né? Provavelmente eles quiseram se referir aos dois, mas só se referiram ao 106, ou provavelmente alguém incluiu um artigo depois e esqueceram de mudar lá, foi isso que deve ter acontecido. Mas para a questão de concurso público não nos interessa muito isso, nos interessa mais a literalidade, então a gente vai colocar só a parte de cima no que se refere ao aluguel de equipamentos e programas de informática. Vou avançar e resolver essa questão. Essa questão pega e fala para a gente o seguinte: se constar no edital da licitação a possibilidade de prorrogação do contrato administrativo, o contratado terá direito líquido e certo à aludida prorrogação. Não, eu já expliquei para vocês, ele não tem direito líquido e certo à aludida prorrogação. Ele tem uma mera expectativa de direito. A lei de licitações não coloca isso como uma obrigatoriedade. Se houver conveniência e oportunidade para a administração pública, tudo bem. Se não, não haverá direito líquido e certo à prorrogação. Vamos ao artigo 108 da lei de licitações. O artigo 108, ele fala o seguinte: a administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos nas hipóteses previstas nas alíneas F e G do inciso 4 e nos incisos 5, 6, 12 e 16 do caput do artigo 75.
O caput do artigo 75, ele está trazendo para a gente algumas hipóteses de dispensa de licitação. Em geral, são dispensas de licitação relativas à tecnologia, defesa nacional, soberania nacional e assim sucessivamente. Vou fazer uma rápida leitura para vocês, só para vocês pegarem. Olha só, são alguns casos de dispensa de licitação que se referem a alta complexidade tecnológica e defesa nacional, material de uso das Forças Armadas para fins de padronização, tem algumas exceções na lei, inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, comprometimento da segurança nacional, transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, insumos estratégicos para a área da saúde. Né? Essas regras aqui, você já vai ter aquele contrato com prazo de vigência inicial de até 10 anos. Como é que a gente vai colocar isso aqui? Para facilitar a sua vida, óbvio que depois você complementa com a leitura da lei de licitações, nós vamos colocar aqui o nosso caso número 2. E esse caso número 2 nós vamos chamar assim de casos especiais. E sobre o que tratam os tais casos especiais? Os casos especiais estão versando aqui sobre complexidade que eu estou falando assim, tecnologia, essas coisas do tipo, né? Complexidade. Estou falando aqui de questões que envolvam inovação. A lei de licitações sempre traz essa batida da importância da inovação. Eu estou falando de defesa / soberania nacional. Eu estou falando de algumas contratações relativas ao SUS. Nesse tipo de contrato, como você precisa de uma segurança jurídica, de uma perenidade maior, a lei de licitações já prevê a possibilidade de você firmar o contrato com prazo de vigência de até 10 anos. Perfeito. Agora nós vamos chegar num outro caso, que é um caso bem curioso, bastante emblemático, inclusive, que esse aqui, só a leitura do artigo você não vai conseguir entender se você não conhecer sobre esse tema, tá? O terceiro caso aqui que eu vou colocar para vocês, caso número 3. Eu vou tratar de duas categorias de contratos. Vou fazer a leitura do artigo aqui com vocês e eu quero que vocês peguem aqui junto comigo, tá? A lei de licitações prevê o seguinte, lá no artigo 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a administração, os prazos serão de, veja só, contrato que gere receita e contrato de eficiência que gere economia. Professor, eu não faço ideia do que são esses contratos. O que é um contrato que gera receita? O que é um contrato que gera economia? O que é um contrato de eficiência? Vou explicar para vocês aqui, conforme nós vamos escrevendo, tá? Primeiro, o que seria um contrato que gera receita? Imagina um contrato de cessão de uso. Contrato de cessão de uso, você tem lá a concessão e permissão de uso, eles são mais ou menos como se fossem contratos de aluguéis. Tipo o contrato de um quiosque na beira da praia. Uma concessão daquele quiosque. A pessoa que vai usar o quiosque vai pagar um valor para a administração. Então isso é um contrato que gera receita. Batemos o primeiro contrato. O que é um contrato que gera economia? Que a lei de licitações batizou aqui de contrato de eficiência. Contrato de economia, contrato de eficiência, são aqueles contratos cujo objetivo é fazer a administração pública reduzir as suas despesas correntes. Por exemplo, aqui em casa, estamos lá gastando bastante energia. Tem um estúdio que opera aqui, tem equipamentos, aquela coisa toda, está dando uma conta de luz meio alta. Aí eu vou lá e contrato uma empresa especializada, eles vêm aqui em casa, fazem um estudo e dizem o seguinte, olha, nós vamos mudar essa sua janela aqui, vamos mudar isso aqui, vamos mudar esse seu relógio e vamos prestar um serviço de manutenção periódico de tal forma que a sua conta de luz vai ter uma redução de 40%. Só que nós queremos uma remuneração de 25% dessa economia. Na prática, você vai ter uma economia de 30% e nós vamos abocanhar os seus outros 10%, que equivale ao 25% da sua economia total, né?
Esse contrato é o tal do contrato de eficiência. No contrato de eficiência, o contratado é remunerado conforme um percentual da economia que ele gera para a administração pública. Se ele me gerar uma economia superior a 40%, ele vai ganhar 25% do superior ao 40%. Ou seja, quanto maior a economia que ele me gerar, mais bem remunerado ele vai ser. Então, isso é um contrato de eficiência. O contrato no qual a remuneração do contratado varia conforme o benefício para a administração pública. E no nosso caso, o benefício é uma economia. Quanto maior a economia da administração, mais o contratado vai ser remunerado, porque é a eficiência dele. Está gerando economia para a administração, ele recebe um percentual em cima disso. Então, com isso, agora você já sabe o que é contrato que gera receita e já sabe o que é um contrato de eficiência que gera economia. Nesses contratos, nós vamos ter duas categorias de prazos, tá? Os prazos se subdividem nas seguintes categorias, tá? Nós vamos ter um prazo menor e um prazo maior. O prazo menor é um prazo de até 10 anos. Esse prazo de até 10 anos acontece naqueles contratos em que não há investimento. Para eu explicar o que é um contrato que não tem investimento, é mais fácil eu colocar para vocês aqui o que é um contrato em que há investimento. O contrato será de até 35 anos. Quando ele for um contrato com investimento. Professor, e para fins da lei de licitações, o que é um contrato com investimento? A lei de licitações explica para a gente o seguinte: até 10 anos, nos contratos sem investimento. E até 35 anos, nos contratos com investimento. Assim considerados aqueles que impliquem na elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente às expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da administração pública ao término do contrato. Então, olha o que você precisa aqui, tá? Você precisa colocar isso aqui, ó. Deixa eu avançar para cá. Nós temos um contrato com investimento. Nesse contrato com investimento, nós precisamos ter uma benfeitoria. Nós estamos falando aqui da realização, né, pelo contratado, das benfeitorias. Essas são benfeitorias permanentes. Por exemplo, nós entregamos para ele um quiosque. Só que o quiosque não tinha banheiro. Sabe aqueles pontos de acesso com banheiro, suporte para o usuário? Não tinha isso. Aí nós colocamos lá no contrato. Você vai ter que fazer o banheiro, o suporte, vai ter que ter aquele número padrão para marcar o posto, vai ter que ter uma área para o salva-vidas, nós vamos ter que ter toda uma estrutura para o usuário, não é só o quiosque. Você que vai pagar isso, tá? São essas benfeitorias permanentes que ele vai fazer. Além disso, quem paga é o contratado. Vamos colocar aqui os termos da lei de licitação. As expensas do contratado. E detalhe é o seguinte, tá? Não adianta ele depois cobrar da administração por isso. Ele que vai pagar, e ele não adianta ele mandar fatura para a administração. É ele que paga e ponto final. O custo é dele. Professor, mas qual que é a vantagem? É justo por isso que o contrato tem um prazo maior, para que nós tenhamos um período de amortização. Ele vai explorar aquilo ali e com a exploração ele paga esse negócio. E por fim, ao final do contrato, isso aqui, ó, vai ser revertido ao patrimônio da administração pública. Então, acabaram os 35 anos do contrato, esse banheiro, esse quiosque, essa estrutura, vai ficar para a administração pública. A administração não vai pagar nada por isso. Professor, mas como você não vai pagar nada? A exploração durante os 35 anos é que serviram para o investimento ser devidamente amortizado. Toma cuidado, o que a questão pode colocar? Que você contratou o cara executou a obra e a administração pagou, depois ressarciu ele. Isso não é contrato com investimento, isso é um contrato sem investimento. Se a administração paga a obra, não é contrato com investimento. Investimento por conta do contratado. E daí você reverte depois isso em favor da administração pública, tá bom? Avançando mais um pouco, passamos isso aqui. E agora eu vou trazer para vocês outras regras ainda sobre duração dos contratos. Agora, na verdade, eu vou trazer uma sequência
de regras. Primeiro que eu vou trazer para vocês é a regrinha, cadê? Acho que o artigo saiu daqui, mas a gente consegue fazer mesmo assim, tá? Tem um artigo da Lei de Licitações que vai falar para a gente sobre os contratos em que a administração pública vai funcionar como usuária de serviço público. Deixa eu contar aqui para vocês. Eu não vou conseguir colocar o artigo na tela porque ele não está aparecendo aqui no slide por alguma razão. Mas é coisa fácil de a gente pegar. Nós estamos no número 4, tá? O que a gente vai colocar aqui no número 4? Deixa eu colocar bem aqui em cima. O número 4 trata da situação em que a administração pública vai funcionar como usuário de serviço público prestado em regime de monopólio. E eu vou contar para vocês uma história minha como servidor público, tá? Quando eu trabalhava no quartel, bem na época que eu estava no setor de contratações, venceu o prazo de vigência do contrato com a Celesc. A Celesc, aqui em Santa Catarina, é a concessionária de distribuição de energia elétrica. Só tem ela. Não tem outra. Só tem a Celesc. O preço é tabelado, é definido pela concessão da Celesc com o governo do estado. Não é nem concessão porque ela é uma empresa estatal. Nesse caso, eu não tenho que discutir o valor, eu não tenho como discutir as condições, não tenho como discutir quem vai prestar o serviço, é só ela. E, cara, a gente tinha que fazer uma burocracia gigantesca, é o artigo 109 aqui, tá? Tinha que fazer uma burocracia gigantesca para prorrogar esse contrato. Para nada. Absolutamente nada. O que o legislador pegou e falou? Ele falou o seguinte, olha, na 8666 tinha um artigo lá que dizia que é vedado o contrato com vigência indeterminada. Cara, tudo bem, em geral não vamos ter contrato com vigência indeterminada, mas nesse caso aqui não, né, filhote? Nesse caso aqui, se você tem a administração pública como usuário de serviço público que é prestado em regime de monopólio, nesse tipo de contrato, você pode definir um prazo de vigência indeterminado. Então toma cuidado com isso aqui, tá? Porque é o seguinte, na Lei 8666, expressamente tinha um artigo que dizia que é vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Na 14133 não existe esse artigo. E ainda pelo contrário, o legislador colocou a possibilidade de você ter um contrato com prazo de vigência indeterminado. A única coisa que ele fez de exigência é que você tenha a previsão do bendito do crédito orçamentário, né? Tem que ter o crédito orçamentário para cada exercício financeiro. Então a única coisa que você vai ter que mostrar, ó, em cada exercício, vai lá e registra, ó, tá aqui na lei orçamentária a previsão para a realização da despesa pública relativa a esse contrato. Outra coisa que eu quero colocar para vocês aqui, que é importante vocês não confundirem, é o seguinte, tá? Não confunda quando a administração pública é usuária do serviço público com a administração pública delegando o serviço público. Qual que é a diferença das duas situações? Vamos supor que o governo do estado de Santa Catarina privatiza a Celesc e resolva delegar a distribuição de energia elétrica a uma empresa privada. Eles vão fazer uma licitação para a concessão de serviço público, a vencedora da licitação vai fazer a distribuição de energia elétrica. O Estado e essa empresa vão firmar um contrato, estou dando o exemplo de Santa Catarina, que é o estado onde eu estou residindo, e era o mesmo estado do exemplo da Celesc que eu passei anteriormente. Vai firmar um contrato, e esse contrato o Estado está delegando a concessão, delegando a prestação de serviço de distribuição de energia elétrica. Esse contrato terá prazo de vigência, que é o contrato da delegação. O que a gente está falando aqui é quando a administração é a usuária do serviço. Aí vamos lá. Eu dei o exemplo para vocês do batalhão. O batalhão estava funcionando como usuário da energia elétrica. Assim como, vamos supor que eu morasse do lado do batalhão, na minha casa eu também tenho um contrato de usuário do serviço. E qual que era a diferença do meu contrato do batalhão? Nenhum. A diferença no máximo é a quantidade de energia utilizada. Só isso. Então, usuário do serviço, e não como poder concedente relativo ao serviço.
Outro ponto. Existe uma categoria de contratos que são chamados de contratos por escopo. A bem da verdade, nós temos duas grandes categorias de contratos. Nós temos os contratos de execução continuada e nós temos os contratos por escopo definido. Qual que é a diferença dessas duas situações? Quando a gente tem o contrato de execução continuada, o prazo ele é realmente para você acabar com o contrato. Porque o contrato ele tem uma necessidade sucessiva da administração. Então você precisa colocar um prazo. Tipo os contratos ali de vigilantes. Um contrato de manutenção das instalações. Você limpa a instalação e no dia seguinte você precisa limpar de novo. Então esse é um contrato de execução continuada. Que a necessidade sempre se renova e você fixa um prazo para finalizar esse contrato. Senão ele vai durar eternamente. E o contrato por escopo, ou por escopo pré-definido, você tem algo a ser executado. E quando esse algo é executado, o contrato acaba. Por exemplo, uma obra. Suponha uma obra de uma escola. Vamos supor que lá no contrato da obra, tem assim um prazo de execução de 3 anos. Pergunto para vocês, é esse prazo de 3 anos que vai definir a duração do contrato? Não. Não é. Professor, mas eu coloquei um prazo de 3 anos, como é que não é ele que define? E se a obra for concluída em 2? O contrato não acaba? Acaba. O que define é o tempo necessário à conclusão da escola. E se a escola for concluída em 4 anos? Qual que vai ser o prazo de vigência do contrato? 4 anos. Professor, mas não tinha um prazo de 3? Tinha. O que aconteceu aqui foi um descumprimento do prazo, que pode gerar sanção, né? Não é a casa da mãe Joana também. Pode gerar sanção e, se for o caso, pode gerar extinção. Se eu verificar que não me atende ele concluir fora do prazo, eu vou extinguir o contrato, além de aplicar as penalidades. Então, esse tipo de contrato é o chamado contrato por escopo pré-definido. Nos contratos por escopo, o que a lei de licitações prevê? Existe uma grande briga com os tribunais de contas a respeito por causa das situações em que esses contratos não acabavam no prazo. Os tribunais de contas diziam que tinha que ter uma formalização, um aditivo contratual para redefinir o prazo. Esse aditivo tinha que ser assinado ainda durante a vigência do contrato anterior. Mas e quando a administração não fazia isso? Aí ficava lá um negócio de um contrato meio Frankenstein. Para evitar isso, a lei de licitações pegou e falou o seguinte: esse tipo de contrato aqui, se ele não for concluído no prazo, ele vai ser automaticamente prorrogado. Porque o que conclui esse prazo é a entrega do empreendimento. É isso que interessa. Quando que acabou esse empreendimento? Então, por isso que ele é automaticamente prorrogado. Mas, professor, virou a casa da mãe Joana? Não, não virou a casa da mãe Joana. Se houver um atraso, não significa que vai ser de qualquer forma. A gente vai ter que analisar quem deu causa ao atraso. Vamos supor que esse atraso decorreu de culpa do contratado. O atraso decorreu de culpa do contratado. Nessa situação, a administração pública vai constituir ele em mora e vai aplicar as sanções. Então não é a casa da mãe Joana. Não é de qualquer forma. Eu vou analisar quem é o culpado, sem prejuízo da possibilidade de fazer a extinção do contrato. Recentemente eu fiz uma grande obra aqui na minha casa. Vamos supor que a obra atrasou. Quando a obra atrasou, eu tenho duas opções. Vamos supor que a obra tinha uma duração de 4 meses e atrasou 1. Pessoal, eu poderia extinguir o contrato, chamar uma outra empreiteira para concluir a obra? Poderia, mas ia ser uma mega de uma dor de cabeça. É melhor eu aturar esse atraso de 1 mês, no máximo aplicar uma sanção contratual ali à empreiteira e terminar a obra com eles. Agora vamos supor que a obra era para ser concluída em 4 meses, deram os 4 meses e não tinha nem 10% da obra feita. Aí é óbvio que eu vou chegar e vou extinguir esse contrato e vou contratar uma outra empreiteira. Cada caso vai ser um caso. A administração pública vai analisar o que atende melhor ao interesse público. Então o contrato é automaticamente prorrogado
segue o jogo e a gente analisa de quem é a culpa para verificar quais são as consequências. Perfeito? Sexta situação. A situação número 6 trata dos contratos relativos ao regime. Olha que bacana isso aqui, porque isso aqui é uma novidade da lei de licitações. De fornecimento, regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Esse tipo de contrato aqui é um contrato em que você tem, na verdade, duas etapas. Etapa número 1, um fornecimento. Etapa número 2, um serviço associado a esse fornecimento. O exemplo que eu sempre gosto de trazer é o seguinte: uma prefeitura comprou um equipamento de tomografia computadorizada. Um equipamento caro pra caramba. Houve o fornecimento do equipamento, mas existe todo um serviço, uma obra, serviço aqui no sentido amplo, que pode envolver inclusive uma obra, relativa à sua instalação e tal. Melhor dizendo, o fornecimento ele pode envolver inclusive essa obra para você funcionar, e depois vai ter uma manutenção disso. Uma manutenção no sentido de um serviço para verificar se ele funciona, de operação do equipamento, etc. e tal. Então tem que fornecer, colocar em condição de funcionamento, que pode ser uma obra inclusive, que está contemplada no fornecimento, e depois um serviço, que é a manutenção, a operação do equipamento. Consegue perceber como são duas etapas? E como é que funciona o prazo de vigência desse contrato? Primeiro vamos colocar aqui. A lei de licitações prevê nos contratos de regime de fornecimento e prestação de serviço associado, você vai somar. O contrato ele vai ser uma soma. Soma do quê? Soma do tempo necessário ao fornecimento. Quanto tempo levou para a empresa enviar o equipamento de tomografia computadorizada? E chegou lá e ainda tem que fazer uma obra para instalação, para colocar ele em condições de funcionamento. Isso aqui tudo eu vou considerar como se fosse fornecimento. Está pronto, está em condições de funcionamento. Agora nós vamos ter o prazo número 2. O prazo relativo ao serviço de operação / manutenção do equipamento. Consegue perceber como esse serviço de manutenção / operação é um serviço contínuo? Então, esse prazo aqui é o prazo que for necessário. X dias para entregar, X dias para a obra. Esse tempo aqui é um prazo contínuo. Eu aplico as mesmas regras dos artigos 106 e 107, que dizem que esse serviço aqui pode ter um prazo de duração de até 5 anos, que é o prazo inicial de celebração, prorrogáveis até o prazo máximo de 10 anos. Vamos supor que o fornecimento e a obra durem 1 ano. Depois desse 1 ano, você tem mais 5 anos de serviço, prorrogáveis até o total de 10 anos. Você soma o prazo do fornecimento com o prazo do serviço, como se fossem 2 contratos, mas dentro de um só. Esse é o regime de fornecimento de prestação de serviços associados. E o último caso, um caso bem bacana, que trata dos contratos relativos à operação continuada dos sistemas estruturantes de TI. Professor, eu não faço ideia do que é um sistema estruturante. Sistemas estruturantes, de tecnologia da informação, são aqueles sistemas que eles são imprescindíveis para o funcionamento do órgão ou entidade. Por exemplo, no âmbito federal, o CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira, o CIASG, que é o Sistema Interno de Serviços Gerais, o CISG, que é o Sistema Interno de Serviços Gerais, o CIOP, CIAFEM, CI não sei o que lá, CI não sei o que, tem um monte de CI dentro da administração federal. São esses sistemas. Se um sistema desse não funciona, o próprio órgão ou entidade não vai funcionar. Não dá para trabalhar, às vezes, sem esses sistemas de operação. Por isso que eles são sistemas estruturantes, porque eles dizem respeito à continuidade
da atuação da administração pública. Imagina um sistema de contabilidade, um sistema de administração de pessoal, um sistema de pagamento de pessoal. Pô, o sistema de pagamento de pessoal não funcionar, vai dar ruim, hein? Como esses sistemas estruturantes são muito importantes, eles são muito sensíveis, esses contratos podem ter um prazo de vigência maior, e por isso a lei de licitações e contratos fixou esse prazo com prazo de vigência de até 15 anos. Professor, ficaram bem quebrados esses prazos, né? Ficaram um pouquinho quebrados, sim, mas aqui estão os artigos que nós fizemos a leitura, né? No contrato de conclusão por escopo pré-definido, o prazo será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído o período firmado. Contrato relativo ao regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá vigência máxima pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra, com prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 anos, contados a data do recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do artigo 107. O artigo 114 prevê que o contrato que prever a operação continuada de sistemas estruturantes de TI poderá ter vigência máxima de até 15 anos. E aqui uma tabelinha para resumir todos os nossos prazos de vigência que nós vimos aqui ao longo da aula, tá? Serviços e fornecimentos contínuos, celebração de até 5 anos, total de até 10. Casos especiais de TI, inovação, SUS, até 10 anos. Contrato que gere receita ou eficiência, sem investimento até 10, com investimento até 35. A administração como usuário de serviço público e monopólio pode ser determinado. Contrato por escopo prorrogado automaticamente. Regime de fornecimento e prestação de serviço associado, o somatório do fornecimento ou obra mais o serviço, que é até 5, prorrogável para até 10. E operação continuada de sistemas de TI até 15 anos, tá? O que a gente percebe é que, em linhas gerais, a lei de licitações adotou um prazo máximo de até 10 anos. Esse foi o prazo que a gente teve. Aí nós vamos ter alguns casos especiais, como contrato por escopo, a administração como usuário de serviço público, contratos com investimento de eficiência ou de receita pode ter até 35 anos, e os contratos relativos aos sistemas estruturantes de TI até 15 anos. Mas prevalecem, em linhas gerais, os prazos de 10 anos, conforme nós podemos observar aqui na nossa tabelinha, tá bom? Vamos resolver essa questão. De acordo com a lei de licitações, a lei 14133, são vedados os contratos com prazo de vigência indeterminado. Errado. A 14133 não tem essa vedação. A 8666 tinha. É óbvio que a regra é que não exista um contrato com prazo de vigência indeterminado. O contrato tem que ter prazo, né? O prazo é definido no edital. A exceção são os contratos em que a administração funciona como usuária de serviço público prestado em regime de monopólio. Mas, literalmente, não tem mais um artigo na lei vedando o contrato com prazo de vigência indeterminado. Por isso está errado esse quesito. E o último tópico coloca assim, ó. Caso haja ordem de paralisação desse contrato, aqui tinha um caso acima, até que eu acabei não trazendo, mas se houver uma ordem de paralisação de um contrato por parte de um ente público, o cronograma de execução do contrato poderá ser prorrogado por meio de um aditivo contratual de prazo. Essa questão, ela não é respondida no capítulo do prazo, ela é respondida no capítulo subsequente, que trata da execução dos contratos. E lá no artigo 115, parágrafo 5º, nós temos uma regra sobre isso. Olha o que está acontecendo. Estava tendo uma execução do contrato. Normal. A administração pública determinou que houvesse uma paralisação desse contrato. Por esse prazo aqui. Vamos supor que esse prazo aqui foi um prazo de 2 meses. Foi um prazo de 2 meses. Depois a gente vai ver lá no artigo 138, tem as regras sobre extinção do contrato. Mas por enquanto só vamos guardar isso. Tem um prazo de 2 meses. O que acontece? O cronograma de execução ele vai ser automaticamente prorrogado pelo prazo de 2 meses. Se a administração mandou parar por 2 meses, eu automaticamente prorrogo o contrato por mais 2 meses. Questão lógica aqui. E eu pergunto, isso é uma alteração do contrato? A lei de licitações não considerou isso uma alteração. A própria lei de licitações falou o seguinte, esse contrato, se houver ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, adotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. Ou seja, eu não preciso de um aditivo contratual. Aditivo é um termo que altera o contrato. Eu só vou apostilar, que é registrar as informações lá nos autos do processo.
mas não preciso de um aditivo contratual. Por isso que essa questão está errada, tá? Isso aqui é um tópico lá do artigo 115, nós vamos estudar isso em outro momento oportuno, mas já quis trazer isso aqui porque tem uma correlação com o prazo de vigência dos contratos administrativos. Por isso que essa questão está errada e com isso nós fechamos o conteúdo da nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima.